Olá, bem-vindo ao canal Livro em Áudio. Fique agora com a continuação do livro Helena do escritor Machado de Assis. Capítulo 16. Helena leu e releu a carta. Depois ficou silenciosa, a olhar para as folhas da trepadeira, que do lado de fora viera subir pela muralha da varanda e a debruçar-se enfim do parapeito para dentro. A carta ficará aberta sobre os joelhos da moça. Mendonça, a poucos passos, olhava para esta, sem ousar falar-lhe. Goethe escreveu um dia que a linha vertical é a lei da inteligência humana. Pode dizer-se, do mesmo modo, que a linha curva é a lei da graça feminil. Mendonça o sentiu, contemplando o busto de Helena e a casta ondulação da espádua e do seio, cobertos pela caça fina do vestido. A moça estava um pouco inclinada do lugar em que ficava. Mendonça via-lhe o perfil correto e pensativo, a curva mole do braço, e a ponta indiscreta e curiosa do sapatinho raso que ela trazia. A atitude convinha à beleza melancólica de Helena. O rapaz olhava para ela sem movimento nem voz. A tarde expirava, a cor verde do morro fronteiro ia tomando o aspecto cinzento escuro que precede a cor fechada da noite. A própria noite desceu, e um escravo entrou na varanda a acender as duas lâmpadas que pendiam do teto. Esta circunstância acordou a moça, e bastou-lhe voltar um pouco a cabeça para ver o amigo de Estácio a alguns passos de distância. Estava aí? Perguntou Helena, estremecendo. De Úrsula não voltou, respondeu Mendonça com timidez. Não quis interromper a leitura que a senhora fazia. A leitura? A leitura acabou há muito tempo. Mas também se lê de cor. Helena lançou-lhe um olhar suspeitoso. Não sei ler de cor, disse ela, erguendo-se e saindo da varanda. Mendonça ficou aturdido. Que lhe dissera ele tão grave que a pudesse ofender? Repetiu as próprias palavras e não lhes achou sentido mal. Certo, porém, de que a molestara, ali ficou aborrecido de si mesmo. Desejoso de lhe explicar tudo, se alguma coisa houvesse explicável. Após alguns instantes, resolveu entrar também. Entrou. Helena não estava nem na sala de jantar, nem na do jogo, onde achou de Úrsula, com o doutor Matos e o coronel-major. Dali passou à sala de visitas. Helena não o viu entrar, estava mergulhada numa poltrona com a cabeça nas mãos. Comovido, deteve-se alguns instantes a contemplá-la, depois caminhou para ela e falou-lhe. Helena ergueu a cabeça. Perdoe-me, disse ele, se alguma coisa lhe disse que a magoou. Confesso que não sei o que poderia haver em minhas palavras. Ficou triste por isso. A moça cravou nele um olhar ainda suspeitoso, e não lhe respondeu. Logo, Mendonça adotou o melhor dos alvitres naquela ocasião. Inclinou-se e recuou para sair. Helena chamou-o, ele aproximou-se. Outra vez, com um ar de tão doce resignação que lisonjearia o mais levantado orgulho. Helena estendeu-lhe a mão, ele apertou-a e teve ímpetos de a beijar uma e muitas vezes, triunfando naquele único instante da hesitação de todos os dias. Faltou-lhe resolução. Helena mostrou-lhe o trecho da carta em que Estácio se referia a ele. Falaram dos ausentes e dos presentes, de todos e de tudo, menos do assunto que exclusivamente preocupava o moço. Ele saiu dali sem haver dito nada de seu coração. Chegando à rua, achou-se poltrão e ridículo. Disse 1000 nomes feios a si próprio. Enfim, prometeu declarar tudo a Helena no dia seguinte. No dia seguinte, que era domingo, Helena dirigiu-se à capela a ouvir a missa do padre Melchior. Acabada a cerimônia, não seguiu para casa com de Úrsula, mas foi ter a sacristia, onde o padre acabava de tirar os paramentos. Melchior, logo que soubera da carta de Estácio, nessa manhã, pedirá a Helena que lhe a deixasse ver. Falam sempre ao coração as letras dos amigos, dissera ele. Helena deu-lhe a carta, que o padre recebeu com uma expressão antes de curiosidade que de afeto. Leu-a vagarosamente, como escrutando o sentido e as palavras, e sendo longa a epístola, longo foi o tempo que ele despendeu em a interpretar. Durante esse tempo, Helena admirava-lhe a figura austera, a serenidade religiosa. A sacristia era pequena, 2 altas janelas deixavam entrar a luz, o ar e o aroma das folhas e das flores da chácara.
Entre a cimalha e o telhado, algumas andorinhas haviam fabricado os ninhos, donde saíam, como pensamentos de juventude, a adejar ao sol da manhã. Ao pé daquele quadro exterior de alegria e verdura, a sacristia tinha certo ar melancólico e severo, que lançava nalma o esquecimento das vicissitudes humanas. Helena deixou-se cativar desse sentimento de abstenção e elevação. Se alguma dor ou remorso a pungia, esqueceu-os, por um minuto ao menos, entre aquelas paredes desataviadas. Diante de um padre, entre uma imagem de Jesus e as obras vivas do Criador. Lida a carta, Melchior dobrou-a com ar pensativo, depois entregou-a à moça. Já respondeu? Perguntou ele. Já. Trouxe-lhe a carta que vou mandar hoje mesmo. Melchior abriu-a e leu. Não gastou menos tempo, ainda que era de menores dimensões. O estilo era afetuoso, mas muito menos exuberante que o da carta de Estácio. Ela contava-lhe, em suas feições gerais, a vida que ali passavam, desde que ele partirá, as ocupações de cada dia e as distrações da noite. Vivemos, dizia a moça, como podem viver duas criaturas que sabem a afeição que lhes tem um parente amigo, ausente embora, mas não esquecido, nem ingrato. O padre Melchior, algum dos vizinhos, e o doutor Mendonça são as nossas visitas habituais. Você sabe o que vale o padre, é a mais bela alma que Deus mandou ao mundo. Os vizinhos são afáveis, como sempre. O doutor Mendonça é verdadeiramente digno da nossa afeição e confiança. Disse-lhe o que você me escreveu. Ele riu, como homem seguro de escapar à punição. Pena é que você tenha de se demorar aí tanto tempo, mas, se alguma esperança pode haver de salvar a doente, damo-nos por bem pagas da demora. É verdade que você não é médico, mas há aí outra doente, para quem é, não só médico, mas até toda a medicina. Por que razão me não escreveu? Eugênia? Eu não cuidei que essa amiga me esquecesse na véspera de ser minha cunhada. Se estivéssemos mais perto, ia puxar-lhe as orelhas. Diga-lhe isto, e se tiver ocasião de emprestar-me os seus dedos, aplique-lhe o castigo, declarando-lhe o delito cometido e o juiz que a sentenciou. O que você diz da vida solitária é muito justo, mas impraticável. Os amigos não nos iriam ver, e poderíamos nós dispensá-los. Tal é a opinião de titia e a minha. O melhor de tudo é este meio termo de Andaraí. Nem estamos fora do mundo nem no meio dele. O ruído externo pode ter os efeitos de que você fala, mas ele é às vezes preciso para aturdir e distrair o espírito. Também a solidão tem suas dores, e fundas, também ela abala o coração. Nem um extremo nem outro. A carta continha alguns períodos mais, não muitos, 3 ou 4 vezes falava em Eugênia, com tamanha insistência que punha em relevo o silêncio a tal respeito conservado por Estácio. Falava-lhe da beleza da noiva, do casamento próximo, do amor que os faria felizes, e da ventura que ambos dariam a todos os seus. Quando o padre acabou de ler a resposta, abriu os braços a Helena. Depois abrangeu com as mãos a cabeça da moça e contemplou-a durante alguns segundos. Toda sua alma está nesse escrito, disse ele. Vejo aí a reflexão e o afeto. Tanto melhor. Há contudo uma lacuna, não transmite a seu irmão as minhas saudades. Há também uma excrescência, louva, méritos que não possuo. Embora mande-a, escreverei 2 linhas mais. Pois sim, diga-lhe que se apresse, porque estou velho e posso morrer antes. Oh, Protestou Helena. Melchior olhou para ela silenciosamente. Crê que Estácio seja feliz? Perguntou ele enfim. Creio. Também eu. Outro silêncio. O primeiro que o rompeu foi o padre. Por que se não casa também? Disse ele. eu? De certo. Pode ser que muito breve, talvez. Talvez nunca. Melchior franziu a testa. A fisionomia, de ordinário meiga, tornou-se severa, como a consciência dele. O padre tinha uma das mãos de Helena entre as suas, deixou-a insensivelmente cair. Entre os dois, estabeleceu-se um silêncio que os acabrunhava e que não ousavam romper. Como subjugados por um mistério, receava cada um deles
que o outro lhe lesse na fronte. Instintivamente desviaram os olhos. Melchior foi o primeiro que voltou a si. A reflexão corrigiu a espontaneidade, e o padre reassumiu o gesto usual, com essa dissimulação que é um dever, quando a sinceridade é um perigo. Vamos lá, disse ele, ninguém pode decidir o que há de fazer. Amanhã, Deus escreve as páginas do nosso destino, nós não fazemos mais que transcrevê-las na terra. É verdade, confirmou ela com um gesto de cabeça, e sem erguer os olhos. Amanhã, continuou o padre, o acaso, isso a que os incrédulos chamam acaso, e que é a deliberação da vontade infinita, lhe apontará um homem digno da senhora, e seu coração lhe dirá, é este. E o suspiro desalentado de hoje converter-se-á num olhar de graças ao céu. Ora, o que eu lhe peço, o que eu desejo, é que se apresse tanto, que eu possa casá-los. Oh, Mas não vai morrer amanhã, interrompeu Helena. Estou velho, minha filha, estes cabelos brancos são já a neve desse mar polar para onde navegamos todos. Conto 60 anos. A morte pode colher-me um dia próximo. Vamos almoçar, disse Helena sorrindo. Saíram da sacristia, atravessaram a capela e penetraram na chácara. Na ocasião em que iam transpor a porta da capela, viram Mendonça entrar em casa. Melchior estacou e olhou para Helena. Esta ia como acabrunhada e absorta. O gesto do padre, quando ela lhe declarou que não se casaria talvez nunca, ficará-lhe gravado na memória, como um enigma, que talvez receava decifrar. Poucos minutos eram passados. Contudo, ela pôde refletir e coligir os elementos de uma resolução. Detendo-se, com o padre, à porta da capela, viu também entrar Mendonça. Os olhos da moça e do padre interrogaram-se de novo. Mas desta vez nenhum deles os desviou. Vê aquele homem? Perguntou Helena. Parece-lhe que seria bom marido? Excelente, de certo, disse vivamente Melchior. Caráter, educação, sentimentos. Tem ainda uma virtude particular. Ama-me. Sei. Ele lhe disse? Não, mas vê-se. É sabido de todos os que frequentam esta casa. ah, Probabilidade do casamento é objeto de comentários, e a opinião geral é que ele se fará dentro de pouco tempo. Confessou-lhe alguma coisa? Nada, mas os olhos da mulher amada não são menos sagazes que os dos padres amigos. Acha que devo confirmar a opinião dos outros? Acho. Consulte, porém, seu coração. Já consultei. Neste único instante? Nada menos. Deveras? Disse Melchior, derramando um olhar de paternal ternura no rosto sério de Helena. Não digo que o ame desde já, mas a afeição que ele me tem refletirá em meu coração, e eu virei a amá-lo. O que importa saber é que é digno de mim. De todos os que me pretendessem, nenhum lhe seria superior. Ainda bem. Contudo, repare que vai contrair uma obrigação perpétua, e que um contrato destes não pode ser deliberado em poucos instantes. oh, Nesse ponto a minha ignorância sabe mais do que a sua. Teologia. Que são minutos e que são meses. Paixões de largos anos. Chegando ao casamento, acabam muitas vezes pela separação ou pelo ódio, quando menos pela indiferença. O amor não é mais que um instrumento de escolha. Amar é eleger a criatura que há de ser companheira na vida, não é afiançar a perpétua felicidade de duas pessoas, porque essa pode esvair-se ou corromper-se. Que resta a maior parte dos casamentos, logo após os anos de paixão? Uma afeição pacífica, a estima, a intimidade. Não peço mais ao casamento. Nem lhe posso dar mais do que isso. Não gosto de tanta reflexão em tão verdidade, replicou benevolamente Melchior. Todavia, encanta-me esse raciocínio que, ao cabo de tudo, pode ser verdadeiro. Mas não me desdigo. Alguns minutos é pouco tempo. Reflita ainda 24 horas. Nem um instante mais, insistiu Helena. Minhas reflexões são lentas. Ou súbitas, ou 5 minutos ou um ano. Escolha. Pois reflita 5 minutos, replicou o padre sorrindo. Já lá vão 4. Aproveitarei o último para lhe dizer que em nada disto falaria, se não fossem as qualidades notáveis desse moço, e para acrescentar que a ele me liga certa simpatia de gênios, é talvez a
Semente do amor. Tinham chegado ao primeiro degrau da escada da varanda. Subiram e penetraram na sala de jantar, onde acharam de Úrsula e Mendonça. Este a percorrer com os olhos um jornal do dia. O almoço serviu-se. Imediatamente. Padre mestre, disse de Úrsula, demorou-se tanto que cuidei. Tivesse ideia de me arrebatar Helena. Estive a ouvindo de confissão, respondeu Melchior. E pôde absolvê-la? De certo. Mas com grande penitência, não? A mais fácil de todas, acudiu Helena, olhando para o padre. Oh, Então é que os pecados são leves. Concluiu de Úrsula. Não lhe parece? Estas últimas palavras foram dirigidas a Mendonça, na ocasião em que todos caminhavam para a mesa. Mendonça não respondeu nada. Contra o costume, falava pouco, menos ainda que na véspera e nos dias anteriores. De Úrsula via a diferença, mas não a compreendia. Não quero saber que pecados confessou, disse ela sentando-se. Estou certa de que o maior deles não levaria ninguém ao purgatório. Veja o que é uma tia indulgente, observou Helena Mendonça, sentando-se ao seu lado, preocupado com a conversa que acabava de ter na sacristia e na chácara. Melchior pouca atenção prestou a princípio ao filho do comerciante. Analisava as circunstâncias do momento e pesava a responsabilidade que lhe podia vir de qualquer resolução que adotasse. Após um longo diálogo com a consciência, o velho sacerdote inclinou os olhos ao mancebo, que lhe ficava defronte, ao lado de Helena. Viu-os conversar. Ela mostrava-se graciosa, solícita e atenta, como uma esposa amante. Ele parecia namorado da voz e das falas da donzela. Como que um clarão interior lhe desvendara a alma aos horizontes infinitos da esperança. Familiarizado com Helena, tratado por ela com esquisita atenção, era contudo a primeira vez que ela lhe falava, não como a um confidente amigo, mas como a um homem que poderia vir a ser seu esposo. Alguma seriedade, um olhar submisso, uma atenção continuada, fizeram essa diferença, que antes foi sentida pelo coração do que descoberta pelos olhos. No fim do almoço, Melchior dirigiu-se para a sala de visitas, com Helena. Mendonça acompanhou-os. A resolução do padre estava assentada de raiz. Ele aceitava aquele casamento como um presente do céu. Apenas entrados na sala, travou as mãos de um e outro e lhes disse, com voz comovida: prometem não zangar-se comigo? Por quê? Interrogou Mendonça com os olhos. Helena baixara os seus. Prometem? Padre mestre, começou Mendonça sem poder concluir a frase. O padre olhou silenciosamente para um e outro. Talvez hesitava a falar. Talvez buscava o melhor meio de dizer o que tinha no coração. Urgia romper o silêncio, fê-lo com solenidade. Serei 2 vezes padre, segundo a natureza e segundo o Evangelho. Quando 2 criaturas se merecem, é servir a Deus. Emprestar a voz ao coração que não ousa falar. O Senhor ama esta menina. Leio-lhe nos olhos o sentimento que o arrasta para ela. São dignos um do outro. Se é a timidez que lhe fecha os lábios, eu sou a voz da verdade e do amor infinito. Se outro motivo, serei juiz complacente para escutá-lo. Ouvindo estas palavras, Mendonça ficou aturdido e mudo. Não só a fortuna lhe chegava às mãos, quando ele menos esperava, mas até escolher um caminho desusado e estranho. A realidade confundia-se ali com o sonho. A presença de um terceiro era suficiente motivo para acanhar os mais resolutos. Acrescia a veste sacra do sacerdote, que dava àquilo um ar de solenidade e consagração. Mendonça recobrou, enfim, o uso dos sentidos. A resposta única e eloquente foi estender a mão a Helena, gesto a que a moça correspondeu com simpleza e naturalidade. Não se enganaram meus olhos, disse o padre. Ama-a, e pode dar-lhe a felicidade que lhe desejo a ela. Também Helena o fará venturoso. Não? Perguntou ele, voltando-se para a moça. Mas é isto um sonho? Perguntou enfim Mendonça. A vida não é outra coisa, retorquiu o capelão, velho pensamento e velha verdade. Façamos porque o sonho seja agradável e não árido ou triste. Prometem-me que se farão felizes? Não ambiciono outra coisa, disse o rapaz. Será o meu cuidado e a
Minha glória. Seu amor, continuou Melchior, é mais forte que o de Helena. Eu consultei-a antes, e li em seu coração. Elege-o com prazer, embora sem entusiasmo. Não é a paixão cega que a faz falar, é um sentimento brando e singelo, por isso mesmo duradouro. A reflexão de um corrigirá a violência do outro, e os dois sentimentos se completarão, pela virtude especial de cada um. Esta explicação franca de Melchior teve o condão de ser agradável aos dois. Helena estimou que ele nem lisonjeasse as ilusões de Mendonça, nem a desse como aceitando indiferente e estouvado o casamento proposto. Pela sua parte, Mendonça viu nas palavras do padre um indício da sinceridade de Helena, e aceitou o pouco oferecido, com a certeza de multiplicá-lo. O caráter de Melchior e a veneração que mereciam suas virtudes eram fianças de veracidade e davam ao ato singelo que ali se passava um forte cunho de santidade e elevação. Não era uma vulgar declaração de amor, sujeita às variações do espírito ou do interesse, mas verdadeiros esponsais em que a religião era inspiradora e testemunha. Capítulo 17. Aquele dia foi marcado no calendário de Mendonça com letras de ouro e cetim. A noite desceu coroada de murta e rosas. Ele viveu essas horas todas num estado de sonambulismo e êxtase. Tencionava referir tudo à mãe, logo que entrou em casa ao meio-dia, mas não se atreveu, porque ele mesmo não estava certo se vivia a realidade ou se voava nas asas de uma quimera. De noite voltou a Andaraí. Achou em Helena o mesmo modo afetuoso, a mesma solicitude e carinho. Nenhuma ternura expansiva, nenhuma contemplação namorada, um meio termo que o continha a ele próprio, e não era menos aprazível ao coração. A nova situação era, entretanto, sensível, porque os vigilantes de fora trocaram entre si olhares cheios de graves descobertas. Um deles, o coronel-major, chegou a proferir uma alusão que os interessados fingiram não perceber. Quando Mendonça chegou à casa nessa noite, ia mais que nunca cheio de comoção e nadando em plena glória. A cidade, apenas aí entrou, pareceu-lhe transformada por uma vara mágica, viu-a povoada de seres fantásticos e rutilantes, que iam e vinham do céu à terra e da terra ao céu. A cor deste era única entre todas as da palheta do divino cenógrafo. As estrelas, mais vivas que nunca, pareciam saudá-lo de cima com ventarolas elétricas, ou fazerem-lhe figas de inveja e despeito. Asas invisíveis lhe roçavam os cabelos, e umas vozes sem boca lhe falavam ao coração. Os pés como que não pousavam no solo. Ia estático e sem consciência de si. Era aquele o galhofeiro de há pouco. O amor fizera esse milagre mais. Um dos teatros estava aberto, comprou um bilhete e entrou. Não era desejo de divertir-se ou interessar-se pelo drama, que aliás expirava de parceria com o protagonista. Era necessidade divergente, de apalpar a realidade das coisas, tão quimérico se lhe afigurava tudo o que se passará desde manhã. Um espectador, o filho do coronel-major, viu a alguma distância e foi sentar-se ao pé dele. O senhor que tem melhor vista, disse o acadêmico, desengane-me. Aquela moça que ali está, naquele camarote, não é a andorinha viajante? A andorinha viajante? Repetiu Mendonça, olhando para ele. Que quer dizer esse nome? É a alcunha da irmã de Estácio. Será ela que está ali, com uma senhora idosa? Mas por que lhe chamam assim? Eu sei. Naturalmente porque sai à rua todos os dias. Na verdade, é um passear. Mal amanhece, lá vai trepada no cavalinho, com o pajem atrás. Quem lhe pôs essa alcunha? As alcunhas são como as mofinas, não têm autor. Caíra o pano, Mendonça despediu-se ali mesmo e saiu. Na rua repetiu mentalmente as palavras do jovem acadêmico. Ao cabo de alguns minutos, sorriu. Compreenderá que, apenas suspeitada sua felicidade, já a inveja lhe deitava na taça uma gota de veneno. Ergueu os ombros, resoluto a suportar tranquilo essa lívida companheira do êxito. Guiou para casa, onde entrou pouco depois. Helena volvera a ocupá-lo exclusivamente. Só, na alcova de solteiro, inventariou os
acontecimentos daquele dia e achou-se morgado da fortuna. Como? Precisava conversar com alguém. Escreveu uma longa carta a Estácio, narrando-lhe toda a história do seu coração, as esperanças e a pronta realização delas. A alma derramou-se no papel impetuosa e exuberante. O estilo era irregular, a frase incorreta, mas havia ali a eloquência e a sinceridade da paixão. Quando fechou a carta, anteviu o prazer que ia dar ao amigo, logo que ela lhe chegasse às mãos, levando a notícia de que os vínculos atados na aula iam apertar-se na família. Vem quanto antes, dizia ele ao terminar a missiva, tenho ânsia de abraçar-te e ouvir de ti mesmo com sentimento que me fará o mais feliz dos homens. Quando essa carta chegou a Cantagalo, Estácio voltava de uma pequena excursão que fizera com o pai de Eugênia. Conheceu a letra do sobrescrito, abriu negligentemente a carta, leu-a com assombro. A impressão foi tão visível que Camargo lhe perguntou de que se tratava. Recebo uma notícia que me obriga a partir amanhã, disse ele. Negócio grave? Grave. Ainda assim, nesta ocasião. Que tem? Declara pode ainda resistir à morte alguns dias, e, posto que a minha ausência não prejudique nada do fato a que aludo. Contudo é mister que me informe e providencie. Algum negócio relativo ao inventário? Aventurou Camargo, que nada conhecia mais grave que o dinheiro. Justamente, respondeu maquinalmente Estácio. Camargo consolou a filha do desgosto que lhe causava a partida do noivo, falou-lhe a linguagem da razão, disse que havia assuntos práticos, a que os sentimentos tinham de ceder o passo alguma vez. No dia seguinte de manhã, partiu Estácio na direção da corte, não sem prometer que voltaria, se a moléstia ou qualquer outro motivo obrigasse a família a demorar-se em Cantagalo. Ninguém esperava por ele em Andaraí. Entrando na chácara, era de noite, viu Estácio que a sala que ficava no ângulo esquerdo da frente da casa estava alumiada e tinha gente. A sala ficava ao rés do chão e as janelas estavam abertas. Parou a pouca distância e pôde distinguir o coronel-major e o doutor Matos jogando gamão. A mulher do advogado falava de Úrsula e Melchior, em um dos lados, do outro estava assentada Helena, tendo Mendonça diante de si. Estácio deu volta aos fundos da chácara e entrou pela varanda. Os escravos que o viram chegar deram sinal de novidade, com vozes de alegria, que, aliás, não chegaram até as pessoas da sala. Estas só souberam do recém-chegado quando ele assomou à porta. A satisfação de o ver foi geral e sincera em todos. Estácio distribuiu abraços e apertos de mão. Melchior, que se deixará ficar de lado, foi o último com quem falou. O doutor Camargo veio? Perguntou de Úrsula ao sobrinho, logo depois que este cumprimentara a todos. Não, respondeu Estácio, a doente não pode escapar, mas ainda a deixei com vida. Imagino a impaciência dos herdeiros. Esta observação filosófica do coronel-major não teve nenhum efeito. Melchior, que a reprovara interiormente, fez mudar a conversa, informando-se da família de Camargo. Estácio deu todas as notícias que podiam interessar. Depois, falou de alguns incidentes da viagem. Enfim, retirou-se por alguns minutos. Mendonça acompanhou o amigo, alcançando-o ainda na escada. Subiram juntos e juntos entraram no quarto. Agora que estamos sós, perguntou Mendonça, houve por lá alguma coisa? Nada. Tanto melhor. Um escravo entrou no quarto, a fim de servir a Estácio. Mendonça, ansioso por lhe falar de Helena, contentou-se com trocar algumas vagas indicações. Recebeste a minha carta? Disse ele. Recebi. Não esperavas por ela, aposto. Não. Como eu não esperava escrevê-la. Estás aborrecido? Estou cansado. Naturalmente, assentiu Mendonça, abrindo um livro que achou sobre a mesa e tornando-o a fechar. O silêncio prolongou-se alguns minutos, durante os quais Mendonça tornou a abrir o livro, examinou uma espingarda de caça, preparou um cigarro e fumou. O escravo ajudava o senhor a mudar de roupa. Estácio continuava mortalmente calado. Mendonça falou algumas vezes sobre coisas indiferentes, e o tempo não correu, andou com a lentidão que lhe é natural,
quando trata com impacientes. Logo que Estácio se deu por pronto, e o escravo saiu, Mendonça voltou diretamente ao assunto que o preocupava. Estava ansioso por ver-te, disse ele. Não nos é possível falar agora. Não temos tempo. Mas quero dar-te um abraço, ao menos, um abraço de agradecimento pela felicidade. Parece que só esperavas a minha ausência? Creio que não. Já antes de seguires, começava a sentir alguma coisa nova, que vinha descobrir ser paixão violenta. Helena ama-te. Com igual amor, não creio, mas aceita-me, tem-me algum afeto. Tratarei de consultá-la. Mendonça não pôde continuar, porque Estácio descia a escada ao dar-lhe a última resposta. Mendonça desceu também. Na sala estavam ainda as mesmas pessoas. Perto de uma janela conversava Helena com o padre. O chá foi logo servido e a conversa tornou-se geral, ainda que sem grande animação. Melchior falou menos que todos. Nem por isso foi o primeiro que saiu, foi o último. Na chácara, dirigindo-se ao portão, ergueu os olhos ao firmamento, não para ver a lua e as estrelas, senão para subir à região mais alta. O que disse? Ninguém o soube, mas o anjo das rogativas humanas porventura colheu em seu regaço os pensamentos do ancião e os levou aos pés do eterno e casto amor. Capítulo 18. Helena, disse Estácio no dia seguinte, logo que pôde falar a sós a irmã, sabes por que vim mais depressa? Foi por tua causa. Oh, Mendonça escreveu-me dizendo haver alcançado de ti uma promessa de casamento. É verdade. É verdade. Até ao ponto em que a minha vontade tem um limite, que é a sua. Por mim só nada posso decidir, mas não creio que você se oponha de nenhum modo. Não é certo que deseja a minha felicidade? Estavam sentados em um banco de pau, defronte do grande tanque. Estácio ficou algum tempo a olhar para a água. Não entendo, disse ele enfim. Por quê? Mais de uma vez me confessaste não sei que paixão violenta, paixão, que parecia conter a tua vida toda. Que, sem embargo de um amor único e forte, uma mulher despose um homem que não é o preferido de seu coração, é caso não vulgar e muita vez justificável. Mas que este casamento seja para ela felicidade, confesso que não o poderei entender nunca. Recusa então o seu consentimento? Não recuso, desejo compreender. Nada mais simples, retorquiu a moça. ah, Falei-lhe de um amor forte, é certo, não extinto naquele tempo, mas totalmente sem esperança. Que moça não tem dessas fantasias? Uma vez ao menos, a fantasia passou. Ou eu não devo casar nunca, ou posso desposar um homem digno, que me ame. Não casar foi algum tempo meu desejo, não é hoje, desde que você, titia e o padre Melchior ambicionam ver-me casada e feliz. Para obter a felicidade, além do casamento, escolhi pessoa que me parece capaz de dar a paz doméstica e os melhores afetos de seu coração. De maneira que te sacrificas a um desejo nosso? Quando fosse sacrifício, falo-ia de boa cara, mas não é. Não se trata de um sacrifício repugnante e odioso, entretanto. Cumpre examinar o que perdes. Dizes que a fantasia passou. Não. Creio, Helena, não creio que ela passasse. Tu amas de certo, amas violentamente alguém, amas sem esperança nem futuro, isto é, levas para a casa do teu marido um coração que te não pertence, um sentimento intruso e inimigo. Helena quis interrompê-lo. Ouve, continuou Estácio. Esse sentimento, se vier a extinguir-se e se for substituído pela afeição que criares a teu marido, não te fará desventurosa, mas supõe que não morre esse amor. Qual será a tua situação? Tudo isso é um castelo no ar, disse Helena sorrindo. Eu amei, não amo, ou amo somente a meu futuro marido. Estácio abanou a cabeça com ar de incredulidade. Seus olhos pousaram no rosto plácido da irmã, como tentando arrancar-lhe uma confissão silenciosa. Os dela, firmes e tranquilos, cruzavam o olhar com os dele. Estácio conhecia já o domínio que a moça exercia sobre si. Mesma, a tranquilidade não o convenceu. Assim pensava, assim o disse, sem rebuço. Por que razão negaria eu a verdade? Retorquiu Helena. Estácio ergueu os ombros.
Supondo que você tenha razão, tornou ela, não deverei casar. Nunca. Não digo isso, mas há dois caminhos para a felicidade, além de Mendonça. Não os vejo. Esse amor misterioso será realmente sem esperança? Nada há definitivo no mundo, nem o infortúnio nem a prosperidade. O que há? Tua imaginação supõe estar perdido, acha-se apenas transviado ou oculto. Adivinho o segundo caminho, atalhou Helena, não casando agora. Posso vir a amar um dia, mais do que a Mendonça, algum homem tão digno como ele. Parece-te absurdo isso? Não, mas é uma loteria. Perco um bem certo por outro duvidoso. Oh. Jogador não faz cálculo diferente. Essa felicidade pode não vir, eu contento-me com a que me cabe agora. Mendonça ama-me deveras. Senti-o desde algum tempo. O padre Melchior abriu-me os olhos. Aceito o destino que os dois me oferecem. Esta é a razão e a realidade, o mais é ilusão e fantasia. Enquanto ela falava, Estácio, que tirara o chapéu de Chile, ocupava-se em fazer circular na copa a fita larga que o cingia. Houve entre ambos grande silêncio. Pela beira do tanque seguia uma longa carreira de formigas, conduzindo as mais delas trechos de folhas verdes. Com um galho seco, Estácio distraía-se em perturbar a marcha silenciosa e laboriosa dos pobres animais. Fugiam todas, umas para o lado da terra, outras para o lado da água, enquanto as restantes apressavam a jornada na direção do domicílio. Helena arrancou-lhe o galho da mão. Estácio pareceu acordar de largas reflexões, ergueu-se, deu alguns passos e voltou a ela. Helena, declarou ele, não creio nada do que você me diz. Você sacrifica-se sem necessidade e sem glória. Não consinto, é meu dever opor-me a semelhante coisa. Helena ergueu-se também. Mendonça começa a ser o fruto proibido, observou ela, sorrindo. É o meio seguro de o fazer amado. A moça afastou-se na direção da casa. Estácio viu-a desaparecer por entre as árvores, e ficou algum tempo entre o banco e o tanque. As formigas, dispersas alguns minutos antes, tinham agora entrado no primeiro caminho, com a mesma ordem anterior. Viu-as o moço, e comparou-as às próprias ideias, também necessitadas de que um galho invisível as não dispersasse e confundisse. No meio de suas reflexões, lembrou-lhe o padre, Estácio atravessou a chácara, saiu à rua e dirigiu-se à casa de Melchior. Melchior habitava uma casinha, situada no centro de um jardim diminuto, a algumas braças da residência de Estácio. Tinha duas salas. O prédio, janelas por todos os lados, uma porta na frente e outra nos fundos. A da frente abria entre duas janelas de venezianas. A sala de visitas era ao mesmo tempo gabinete de estudo e de trabalho. Simples. Era mobília, nenhuns adornos, uma estante de jacarandá, com livros grossos em quarto e em fólio, uma secretária, duas cadeiras de repouso. E pouco mais. Na ocasião em que Estácio ali entrou, Melchior passeava de um para outro lado, com um livro aberto nas mãos, algum tertuliano ou Agostinho, ou qualquer outro da mesma estatura, porque o padre amava contemplar os grandes espíritos do passado, quando não encarava os mistérios do futuro. Naquele corpo mediano havia uma águia cativa. Entre as quatro paredes da casa, limitada à vista pelos arbustos e as flores do jardim, Melchior olvidava o tempo e eliminava o espaço, vivendo a vida retrospectiva ou profética, doce e misteriosa. Volúpia das almas solitárias. Melchior era um solitário, sem embargo. Das relações sociais, que ele cultivava, amava sobretudo estar separado dos homens. Nessas horas, que eram a maior parte do tempo, lia ou meditava, esquecido ou estranho a todas as coisas do seu século. Naquela ocasião lia. Vendo assomar à porta o vulto de Estácio, Melchior fechou o rosto, contudo, recebeu-o afavelmente. Vim interrompê-lo, disse Estácio, mas era preciso. Melchior depôs o livro sobre a mesa redonda que havia no meio da sala, marcando a lauda com uma velha estampa. Depois sentaram-se ao pé de uma das janelas laterais. Estácio não se atreveu a dizer logo o motivo que o levará ali,
mas de sua própria hesitação deduziu. Melchior, qual era ele? Era preciso? Repetiu o padre. Trata-se de Helena. Sei que é nosso amigo, confio em seu conselho. E descrição. Como deseja a felicidade de minha família, buscou facilitar o casamento de Helena e Mendonça. Contando com a sua aprovação, explicou o padre. Hesito em dá-la. Por quê? Estácio explicou que Helena não tinha inclinação ao noivo que se lhe propunha, ao que Melchior respondeu, referindo singelamente à verdade. É certo que o não ama ardentemente, concluiu ele, mas aceita-o. Aprecia-o, está a meio caminho da felicidade que lhe devemos dar. Há uma dificuldade, padre-mestre, é que ela ama outro. Melchior empalideceu, o olhar escrutador, como de um juiz, cravou-se imóvel e afiado no rosto de Estácio. A fronte severa do moço não se alterou, nem seus olhos baixaram à terra. Ama outro, continuou ele, paixão violenta, mas sem esperança, e tão real como misteriosa. Uma ou duas vezes aludiu a ela, nada mais. Lhe pude arrancar. Agora mesmo, quando lhe falei a tal respeito. Desviou daí o sentido e a conversação. Nada mais sei, porém, que ama, e casar com outro em tais circunstâncias dá dois inconvenientes igualmente graves. Priva-se da possibilidade de uma união feliz com o homem que interiormente elegeu, e leva para a casa do marido um sentimento de pesar e de remorso. Parece-lhe isso tolerável? Não há remorso, não há pesar onde não há esperança, redarguiu o padre. Helena aceita Mendonça por espontânea vontade, e conheço-a tanto que não acho já possível que ela recuse. Salvo o meu consentimento. É claro, mas por que eu não daria? Por que não desânimo de descobrir a pessoa a quem Helena entregou o coração? Talvez ela ache impossível aquilo que é simplesmente difícil. Demais, não esqueçamos que Helena mal tem 17 anos. Valem por 25. Pode ser, mas convém não aceitar de coração leve uma condescendência ou um capricho, ou qualquer outro motivo oculto que a inspira nesta resolução. Que motivo seria? Eu sei. Talvez a suspeita de que estimássemos vê-la afastar-se de casa. Não a calunie, Helena tem perfeita ciência e consciência dos afetos que a rodeiam e da estima em que é tida. Suas objeções não valem nada diante da declaração que ela própria fez. Não compliquemos uma situação simples e definida. Melchior proferiu estas palavras com voz branda, mas em tom firme. Estácio não se animou a responder logo. Voltou, porém, ao primeiro argumento. Depois, aventurou uma objeção nova. Mendonça é bom coração, disse ele, mas não possui as qualidades que, em meu entender, devem distinguir o marido de Helena. Nunca exercerá sobre ela a influência que deve ter o marido. Entre os dois, inverte-se a pirâmide. Mas isto, ao menos, se destruía uma das condições do casamento, podia conservar a felicidade doméstica. Perigo maior é outro, e vir ele a perder a estima da mulher. Nesse caso, que lhe daríamos nós a ela? Um casamento aparente e um divórcio real. Não olhava para ele o padre, mas para fora, com os olhos dolorosos. O gesto impaciente. Quando ele acabou, fitou-o com resolução, disse que se tratava de casar Helena, não com um marido especial, mas com o que ela própria escolhera de sua vontade livre, casamento que cumpria fazer sem demora. Era certo que, como chefe de família, Estácio podia opor-se ao casamento ou marcar-lhe condições, mas nem convinha isso ao interesse de Helena nem ao próprio interesse da família. Estácio ergueu-se quando o padre acabou, percorreu a sala, calado e pensativo. No fim de alguns segundos, o padre foi a ele. Vá contar tudo à sua tia, disse. Aprove sua irmã, casá-lo-sei a todos. No mesmo dia. Pois bem, disse Estácio, como concluindo um raciocínio interior. Consinto em que Helena se case, mas procuremos outro marido. Mendonça, não, há de ser outro. Vou casar-me também, receberei. Todas as semanas, algum rapaz aparecerá que a mereça e de quem ela venha a gostar seriamente. É a minha última resolução. Capítulo 19. No momento em que Estácio proferia estas palavras, transpunha Mendonça à porta do jardim do capelão.
preocupado com a frieza de Estácio, lembrará-lhe falar a Melchior e pedir-lhe conselho. Melchior ia responder ao sobrinho de Úrsula, quando ouviu rumor de passos na areia do jardim. Aí vem o noivo, disse ele. Estácio deu 2 passos para pegar no chapéu, reconsiderou e foi sentar-se ao pé da mesa redonda. Havia ali um exemplar das Escrituras. Abriu-as ao acaso. A página acertou ser um capítulo dos Provérbios. Leu este versículo: quem quer abrir mão de seu amigo, busca-lhe as ocasiões, ele será coberto de opróbrio. Envergonhado, voltou a folha. Mendonça entrará na sala. Não contava com Estácio, mas estimou vê-lo ali. Venha, disse Melchior, tratávamos justamente do seu casamento. Estácio lançou ao padre um olhar de exprobração. O padre não o viu. Olhava para Mendonça, que imediatamente lhe respondeu: não venho cá para outra coisa. Uma vez que a fortuna o fez confidente, desejo constituí-lo meu conselheiro e diretor. Antes de tudo, sou advogado da sua causa, disse Melchior. Estava expondo agora as vantagens dela. Mendonça olhou fixamente para o amigo e, depois de curta pausa: rejeitas ou aceitas o noivo? Perguntou ele. Posto entre a espada e a parede, Estácio não soube logo que respondesse. Ficou a olhar para Lauda Berta, receoso de encontrar a vista dos dois. O silêncio era pior que a resposta, e nem o caso nem as pessoas permitiam tão grande pausa. Estácio fechou de golpe o livro e ergueu-se. Discutia somente as vantagens do casamento, disse ele. E qual é a tua opinião? Minha opinião é que Helena está ainda muito menina. Mas não é só essa, nem é a principal. O voto, em todo caso, é a favor do casamento. A principal razão é o teu próprio crédito. Meu crédito? Helena pode vir a amar-te como lhe mereces. A verdade é que não. Sente ainda hoje igual paixão à tua. Foi o padre-mestre que mo disse. Estima-te, é certo, mas a estima é flor da razão, e eu creio que a flor do sentimento é muito mais própria no canteiro do matrimônio. Há muita flor nesse ramalhete de retórica, interrompeu benevolamente o padre. Falemos linguagem singela e nua. Não creia literalmente o que lhe diz este filósofo, prosseguiu ele, voltando-se para Mendonça. Ele gosta de ambos e quer vê-los felizes. É o próprio zelo que lhe faz falar assim. Numa palavra, deseja que o senhor a conquiste, depois de campanha formal. Mendonça respondeu ao capelão com um sorriso pálido, que lhe arrebitou um pouco as pontas do bigode, recolhendo-se logo medroso e frio. O rosto ficará carregado e pensativo. A língua de Estácio tocará-lhe o coração. Disposto a aceitar a estima e a simpatia de Helena com a esperança de converter esse pequeno dote em avultado capital, não lhe ocorrerá que, a olhos estranhos, podia parecer que o fim exclusivo era a riqueza da moça. Estácio rompera o véu a essa probabilidade. Uma só palavra desfizera a ilusão de poucos dias. Vamos lá, disse o padre, abracem-se como irmãos. Nenhum deles se mexeu. Melchior sentiu toda a gravidade da situação. Viu perdidos os esforços, desfeita a união assentada, um abismo cavado entre os dois amigos, incerto destino de Helena. Interveio, outra vez com palavras de brandura, que os dois ouviram sem interromper. Quando acabou: o Estácio tem razão, disse Mendonça. Meu crédito padecerá, desde que alguém se lembre de dizer que o casamento foi arranjado sem nenhuma preocupação das preferências de Helena. Ela me desobrigará, em troca da palavra que lhe restituo. A frase brotou-lhe dolorida, mas sem hesitação nem fraqueza. Estácio olhava para ele e sentia alguma coisa semelhante a um remorso. Uma voz interior parecia dizer-lhe: sonâmbulo, abre os olhos, tem consciência de tuas ações, teu abraço enforca, teus escrúpulos fazem-te odioso, tua solicitude é pior do que a cólera. Viu o mancebo cortejar o padre, deteve-o pelo braço. Onde vais? Disse ele. Vou aonde me leva o pundonor, disse singelamente Mendonça. Pobres rapazes! Exclamou o padre. São 2 estouvados, nada mais. Um quer catar argumentos onde sua irmã só achou nobre e franca resolução, o outro rompe de coração leve uma promessa feita em presença de um sacerdote.
Estouvados, disse eu? São mais do que isso, são 2 dementes. Ora, como só eu tenho juízo e consequente autoridade, digo que nenhum há de sair assim desenganado, nenhum outro há de recusar a aquiescência que lhe peço em nome de seu finado pai. Estácio estremeceu, Mendonça conservou-se frio. A arma era rija, mas o golpe excedia a necessidade. Mendonça não quereria dever a esposa. A evocação do nome do conselheiro equivalia a um rapto. Percebeu-o. Melchior, quando viu Estácio estender a mão ao amigo, mão que este recebeu com dignidade e frieza. Contaria Estácio com essa mesma repulsa do pretendente? O certo é que lhe disse, sem a menor sombra de hesitação: meu zelo foi talvez excessivo, a intenção é boa e pura. Que posso eu desejar se não ver felizes os meus? Amém-se, será o remate das minhas aspirações. Prometes fazê-la feliz? Não prometo nada, disse Mendonça, o casamento é já impossível. Tu abriste-me os olhos, não te quero mal por isso. Perco muito, é certo, mas não me exponho à língua dos maus. Mendonça foi buscar o chapéu e dispôs-se a sair, não obstante a intervenção de Melchior, que procurou trazê-lo a sentimentos de reconciliação. Não insistiu o padre, viu no rosto do mancebo uma resolução digna e firme, que era impossível dobrar naquele momento. Quando Mendonça lhe estendeu a mão em despedida, ele apertou-lhe com ternura e esperança. Estácio tentou ainda retê-lo, foi inútil. Mendonça saiu dali sem rancor, mas sem pesar. O coração sangrava-lhe, a consciência ia contente. Melchior foi até a porta, a despedir-se de Mendonça. Quando este saiu, ele voltou o rosto para dentro, cruzou os braços e fitou o sobrinho de Úrsula. O moço desviou os olhos. Viu? Perguntou o padre. Não sei qual seja a sua resolução, mas prometo que serei como Maomé. Deus me perdoe. Ainda que veja o sol à minha direita e a lua à minha esquerda, não deixarei de executar o meu desígnio. Vá ter com sua família, deixe-me alguns instantes com o meu breviário. Estácio não pode resistir à intimação do sacerdote. Não achou uma palavra para lhe dizer. Saiu aturdido, desconsolado, colérico. Na rua e na chácara, ia pensando na cena daquela última hora, e parecia apenas reconstruir um sonho. Desconhecia-se, apalpava a inteligência. Chamava em seu auxílio todas as forças da realidade. Olhava para o chão, suspeitoso de que ia calcando as nuvens. Quando a razão tomou pé no meio de lembranças tão desconcertadas, ele viu claramente o resultado de suas ações. Perdia um amigo de longos anos e abdicava a direção da família, pelo menos em relação ao casamento da irmã. Se esta lhe agradecesse a resistência, Estácio dar-se-ia por bem pago de tudo. Não era em seu favor que ele conspirara? Este pensamento levantou-lhe o ânimo. Tivesse a aprovação de Helena, pouco lhe importaria o resto. Helena ouviu-lhe a narração fiel do que se passará em casa de Melchior. Ouviu-a comovida. No fim reprovou tudo o que ele fizera. Mendonça é já o fruto proibido, concluiu a moça. Começo a amá-lo. Se ainda assim me obrigar a desistir do casamento, adorá-lo-ei. Chegamos ao capricho, exclamou ele. É o fundo do coração de todas as mulheres. Helena sorriu e voltou-lhe as costas. Subiu ao quarto, travou de uma pena e escreveu um bilhetinho. A tinta secou primeiro que 2 grossas lágrimas caídas no papel, mas as lágrimas secaram também. Antes de fechar o bilhete, desceu Helena a mostrá-lo ao irmão. Quando a moça entrou no gabinete, Estácio ia ter com ela. Tinha resolução assentada. Uma vez que a irmã aceitava de boa feição o casamento, não havia mais que o aprovar e celebrar. Encontrarão-se. Na porta, Estácio recuou para dentro. Helena, disse ele, faça-se a tua vontade. Consente. Estácio fez um gesto afirmativo. Não basta isso, tornou a moça. Mendonça não voltará cá depois do que se passou. Peço-lhe a remessa deste bilhete. Estácio abriu o bilhete. Continha estas poucas palavras. Venha hoje a Andaraí. É o meu coração que o pede e a nossa felicidade que o exige. 5 minutos gastou o moço a ler as 2 linhas. Leu o que
estava escrito e o que não estava. Helena desarmava os escrúpulos de Mendonça, tirando a futura união qualquer suspeita de interesse. Leu e fechou lentamente o papel. Aprova? Perguntou a moça. Assim, pois, disse o moço tristemente, a tua felicidade exige que esse homem venha cá, que te queises com ele, que nos fujas. Não te basta a família, a afeição de nossa tia, a minha própria afeição? Estes meses de doce intimidade vão ser esquecidos em um só instante, sacrificados aos pés do primeiro homem que te apraz escolher e seguir. No dia em que penetraste nesta casa, entrou contigo um raio de luz nova, alguma coisa que nos faltava e que tu trouxeste contigo. Nossa família completou-se, nossos corações receberam um sentimento último. Pensávamos que isto seria duradouro, e era simplesmente fugaz. Oh, Helena, melhor fora não ter vindo. Helena quis responder, a voz travou-se-lhe na garganta, e a palavra retrocedeu ao coração. Apontou para o papel como pedindo-lhe, ainda uma vez, que o enviasse e saiu. De tarde, apareceu Melchior, ia tranquilo e resoluto a dar um golpe decisivo. Estácio rendeu-se, antes que ele falasse. Padre mestre, disse o moço logo que o viu, a reflexão venceu-me. Faça-se a vontade de todos. Fala de coração? De coração. Pois bem, seja completo, tornou o padre. Sou ministro de uma religião que condena o orgulho. Não há de ser em curar as feridas de um amigo. Vá ter com seu amigo, traga-o a esta casa, como irmão. Irei amanhã. Não, vá hoje mesmo. A noite caiu logo, Estácio foi dali vestir-se. Não tendo enviado o bilhete de Helena, meteu-o na algibeira para entregá-lo ele próprio. Depois, tirou-o e releu. Tendo relido, fez um gesto para rasgá-lo, contevés e perpassou ainda uma vez pelos olhos. A mão, à semelhança de mariposa indiscreta, parecia atraída pela luz. Resistiu algum tempo. Enfim chegou o bilhete à vela e queimou-o. Capítulo 20. A visita de Estácio não causou nenhum espanto a Mendonça. Ele a esperava com a confiança das índoles ingênuas e avessas ao ódio. Não era crível que um amigo de longos anos dormisse sobre a injustiça de um minuto. Contudo, dormiu. Foi na seguinte manhã que Estácio procurou o pretendente de Helena. Entrou naturalmente em casa de Mendonça, sem expansão nem secura. A entrevista foi breve e cordial. Houveram-se os dois com afetuosa dignidade. Estácio explicou os escrúpulos, declarou-se contente com a aliança. O contentamento podia existir, todavia, a manifestação foi parca e seca. Houve mais calor e expansão quando ele lhe pediu que desse vida feliz à irmã. Será para mim um eterno remorso, se Helena vier a ser desgraçada. Disse ele. Não tivemos o mesmo berço, vivemos nossa infância debaixo de teto diferente, não aprendemos a falar pelos lábios da mesma mãe. Importa pouco, nem por isso lhe quero menos. Meu pai recomendou-a nossa família, e ela correspondeu ao sentimento que ditou essa última vontade. Mendonça não respondeu nada, refletira, durante a noite, nas palavras que ouvirá Estácio no dia anterior, palavras que bem podiam ser ditas ou pensadas por outros, talvez por todos, logo que soubessem do casamento. Helena viria amá-lo, talvez, mas, desde logo lhe levava para casa a chave da independência. Mendonça recuou. Quando o padre Melchior o soube, não pode conter um gesto de admiração, mas se louvou o escrúpulo, não aprovou a resolução, que vinha derrubar tudo. Não tapará nunca a boca aos maus, disse o padre, eles acharão meio de envenenar-lhe a generosidade. Paciência, tornou o moço, é menor esse perigo. Se casar, dirão que faça uma operação vantajosa, talvez a família o suponha, talvez ela própria o pense. Helena teve notícia dos receios do pretendente e da resolução aqui. Parecia inclinar o coração. Perguntou-lhe se era verdade. Mendonça afirmou que sim. Ela contemplou-o longamente, sem dizer palavra. Travou-lhe das mãos, apertou-as com efusão. Ele persistiu. No desinteresse de Mendonça havia porventura um pouco de faceirice. A moça o percebeu, nem por isso deixou de crer na sinceridade do rapaz.
Tentou dissuadi-lo, e, posto nada alcançasse nos primeiros minutos, estava certa de que venceria o derradeiro obstáculo. Teria os olhos mais hábeis e felizes que os lábios do padre. Foi o que ela disse ao capelão. Tomo a minha conta efetuar este casamento, continuou Helena. Resolvida a tudo? A tudo. Mas, se ele insistir, vencê-lo-ei, ou por um modo ou por outro. Uma moça que quer ser noiva, vale por um exército. Eu sou um exército. Muito bem. Contudo, sua dignidade. Em último caso abro mão da herança. Era capaz disso? Perguntou Melchior. Se era capaz? Desejo até, disse a moça com veemência. E acrescentou em tom mais brando. Sobre o homem de minha escolha desejo que não paire a mínima desconfiança. Tal era a situação, 2 dias depois da volta de Estácio. O casamento podia contar-se feito. Mendonça não resistiu ao desinteresse de Helena. De Úrsula provou tudo com efusão e amor, nada sabendo das incertezas e contradições dos últimos dias. Na noite desse dia, Estácio escreveu para Cantagalo dando notícias suas. Do casamento de Helena falou pouco, quase nada. Tudo o descontentava, tanto que ele fizera e dissera, sem proveito, como o desenlace da situação. Não soubera opor-se com eficácia, nem aplaudir oportunamente. Posto fosse tarde, o sono teimava em fugir-lhe, e ele velou até muito além da meia-noite. Ocupado, sem dúvida, em adormecer organizações menos sensíveis e existências menos complicadas, o sono fez-lhe apenas uma curta visita. Pelas 5 horas da manhã, Estácio acordou e ergueu-se. A manhã estava fresca, quase toda a família dormia. Estácio desceu, o único escravo que achou levantado. Preparou-lhe uma xícara de café, não tendo ainda chegado os jornais. Bebeu-a sem a leitura do costume. Quem sabe por que fios tênues se prendem muitas vezes os acontecimentos humanos? Estácio ouviu o som longínquo de um tiro. Era algum caçador, talvez. A suposição deu-lhe a ideia de ir caçar. Foi buscar a espingarda, proveu-se de pólvora e chumbo e saiu. Se a habilidade não era muita, parecia ter ainda diminuído naquela manhã, ou porque a mão estivesse menos firme, ou porque a vista andasse menos segura. Estácio caminhava longo tempo sem pensar no fim que o levava, e absorto, alheio ao lugar e às coisas. Fez algumas tentativas de caça. Quando cansou de errar, consultou o relógio e viu que não era cedo. Tinha o braço cansado de suster a espingarda, só. Então reparou que não trouxera um pajem consigo. Dispôs-se a voltar. Vendo uma parasita, colheu-a com a intenção de a dar a Helena, como seu primeiro presente de núpcias. Depois desceu, em caminho para casa. Vinha descendo, com a espingarda debaixo do braço, os olhos no chão. A passo lento, apesar de ser tarde. De uma vez que ergueu os olhos, viu um caso estranho, que lhe fez deter o passo. Um pouco abaixo, saía, de trás de uma casa velha, o pajem de Helena, conduzindo a mula e a égua. Estácio não soube que pensar daquilo, cedendo ao impulso, que não pôde dominar, deu um salto por cima da cerca de espinhos, agachou-se e esperou o resto. O resto não se demorou muito. Assomou à porta da frente a figura de Helena. Depois de olhar cautelosamente para um e outro lado, saiu e montou a égua. O pajem cavalgou a mula e os dois desceram a trote. Estácio sentiu uma nuvem cobrir-lhe os olhos. Ao mesmo tempo, apertava o primeiro objeto que achou debaixo das mãos. Era cerca de espinhos. A dor fê-lo voltar a si. Tinha a mão ensanguentada. Ao longe, cavalgavam Helena e o pajem. Logo que os viu desaparecer, Estácio saltou de novo a estrada. Sem resolução nem plano, caminhou em direção à casa donde vira sair a irmã. Era a mesma da bandeirinha azul que Helena cumprimentara de longe, alguns meses antes, e não esquecera de reproduzir na paisagem que dera ao irmão, no dia dos anos dele. Estas circunstâncias, antes indiferentes, apareciam-lhe agora como outros tantos artigos de um libelo. O prédio parecia ainda mais velho do que a primeira vez que o vira. A
Caliça das paredes e das colunas ia caindo, e o esqueleto de tijolo estava nu, em mais de um lugar. Alguma erva mofina brotava a custo junto às paredes, cobrindo com folhas descoloridas o chão, desigual e úmido. Por baixo de uma das janelas havia um banco de pau, gretado pelo tempo, com as bordas roliças de longo uso. Tudo ali respirava penúria e senilidade. Não, dizia Estácio consigo, não é este o asilo de um Romeu de contrabando. Mora aqui alguma família pobre, que a caridade engenhosa de Helena vem afagar de longe em longe. A solução do enigma pareceu-lhe tão natural que o moço resolveu parar a meio da aventura e chegou a dar alguns passos para trás. Mas a suspeita é a tênia do espírito, não perece enquanto lhe resta a cabeça. Estácio sentiu o desejo imperioso de indagar o que aquilo era, e voltou sobre os passos. Para entrar ali era necessário um motivo ou pretexto. Procurou algum, a aventura dera-lhe o melhor de todos. Olhou para a mão ferida e ensanguentada, e foi bater à porta. Capítulo 21. Poucos instantes esperou Estácio. Veio um homem abrir-lhe a porta. Era o mesmo que ele vira ali uma vez. Entre ambos houve meio minuto de silêncio, durante o qual nem Estácio se lembrou de dizer o que queria, nem o desconhecido de lhe perguntar quem era. Olhavam um para o outro. Que desejava? Disse enfim o dono da casa. Um favor, respondeu Estácio, mostrando-lhe a mão ferida. Ia a cair. Há pouco, procurando amparar-me, numa cerca de espinhos, feri-me. Como vê? Podia dar-me um pouco d'água para lavar este sangue, e... Pois não, interrompeu o outro. Queira sentar-se aí no banco, ou, se prefere, entrar. E melhor entrar, concluiu, abrindo-lhe caminho. Em qualquer outra ocasião, Estácio teria recusado o convite, porque o espetáculo da pobreza lhe repugnava aos olhos saturados de abastança. Agora, ardia por haver a chave do enigma. Entrou. Desconhecido abriu uma das janelas para dar mais alguma luz. Ofereceu ao hóspede a melhor cadeira e foi por um instante ao interior. Estácio pôde então examinar, à pressa, a sala em que se achava. Era pequena e escura. A parede, pintada a cola já de longa data, tinha em-se todos os sinais do tempo, primitivamente de uma só cor, a pintura. Apresentava agora uma variedade triste e desagradável. Aqui o bolor, ali uma greta, acolá o rasgão produzido por um móvel, cada acidente do tempo ou do uso dava àquelas 4 paredes o aspecto de um asilo da desgraça. A mobília era pouca, velha, mesquinha e desigual. 5 ou 6 cadeiras, nem todas sãs, uma mesa redonda, uma comoda e uma marquesa, um aparador com 2 mangas de vidro, cobrindo castiçais de latão, sobre a mesa um vaso de louça com flores. E na parede 2 pequenos quadros cobertos de escumilha encardida. Tais eram as alfaias da sala. Só as flores davam ali um ar de vida. Eram frescas, colhidas de pouco. Atentando nelas, Estácio estremeceu. Pareceu-lhe reconhecer uma cássia plantada em sua chácara. Quando a suspeita germina na alma, o menor incidente assume um aspecto decisivo. Estácio sentiu um calafrio. Voltou o dono da casa, trazendo nas mãos uma bacia, e nos braços uma toalha, cuja alvura contrastava singularmente com a cor da parede e o aspecto senil da casa. Estácio ergueu-se. Deixe-se estar, disse o desconhecido. Estou perfeitamente bem. Nesse caso, faça o favor de chegar à janela. A bacia foi posta na janela. O desconhecido quis lavar ele próprio a mão do hóspede. O moço não lhe consentiu. Ao menos, disse o dono da casa, há de consentir que a enxugue. Eu entendo um pouco disto. Infelizmente, não tenho aqui nenhum medicamento caseiro para aplicar. Estácio aceitou o oferecimento. O dono da casa abriu a toalha e começou cuidadosamente a operação. O sobrinho de D. Úrsula pôde então examiná-lo à vontade. Era um homem de 36 a 38 anos, forte de membros, alto e bem proporcionado. Uma cabeleira espessa e comprida, de um castanho escuro, descia-lhe da cabeça até quase tocar nos ombros. Os olhos eram grandes e geralmente quietos, mas riam, quando sorriam. Os lábios, animando-se então de um brilho intenso, ainda que passageiro.
Havia naquela cabeça, salvas suíças, certo ar de tenor italiano. O pescoço, cheio e forte, surgia dentre dois ombros largos e, pela abertura da camisa, que um lenço atava frouxamente. Na raiz do colo, podia Estácio ver-lhe a alva cor e a rija musculatura. Vestia pobre, mas limpamente, um rodaque branco, calça de ganga e colete de brim pardo. O vestuário, disparatado e mesquinho, não diminuía a beleza máscula da pessoa, acusava semente a penúria de meios. Quando acabou de lavar os arranhões de Estácio, era um pouco mais do que isso, propôs-se a ir buscar um pedaço de pano. Estácio, com a outra mão e os dentes, rasgou o lenço que trazia, e o dono da casa completou o sumário curativo. Pronto, disse ele. Se tiver em casa algum medicamento apropriado, será conveniente aplicá-lo. Toda a cautela é pouca, convém evitar alguma inflamação. Obrigado, respondeu Estácio. Realmente, vim dar-lhe uma maçada. Sem grande necessidade, talvez. Por quê? Podia fazer isto mesmo quando chegasse a casa. Mora perto? Um pedaço abaixo. Foi conveniente curar já. Nenhuma precaução é inútil em coisa nenhuma da vida. Máxima de prudência, observou Estácio, procurando sorrir. Que só aprende tarde quem a não traz na massa do sangue. Replicou o outro, suspirando. A não ser indiscreto ou falador, era difícil levar a conversa por diante. O favor estava feito, o assunto esgotado. Restava agradecer, despedir-se e sair. Estácio, entretanto, tinha necessidade de mais tempo. Queria arrancar àquele homem uma palavra menos indiferente à situação, ou conhecer-lhe, se fosse possível, o caráter e os costumes. Para isso, havia, talvez, um meio, contrafazer-se, empregar maneiras estranhas. As suas, apegar-se à ocasião por todas as bordas. Estácio determinou-se a isso, confiando o resto ao acaso. Voltou à cadeira e sentou-se. Consente que descanse um pouco? Estou fatigadíssimo. Não pelo que caçou, disse o desconhecido, rindo. Volto com as mãos abanando. Nunca fui bom caçador, e tenho, não obstante, a mania de atirar aos pássaros. Não é esse o defeito de muita outra gente, em mais elevada ordem de coisas. Eu fui vítima desse defeito mortal. Ah! Exclamou Estácio com certa entonação interrogativa. O dono da casa sorriu levemente, mas não pareceu molestá-lo a curiosidade do hóspede. Talvez mesmo não desejasse outra coisa. É verdade, disse ele, devo a minha atual penúria ao erro de teimar. Em coisas estranhas à minha índole e aptidão, estranhas e totalmente opostas. Há de perdoar-me, interrompeu Estácio com um ar de familiaridade indiscreta, que lhe não era habitual. Eu creio que um homem forte, moço e inteligente não tem o direito de cair na penúria. Sua observação, disse o dono da casa sorrindo, traz o sabor do chocolate que o senhor bebeu naturalmente esta manhã antes de sair para a caça. Presumo que é rico. Na abastança é impossível compreender as lutas da miséria e a máxima de que todo homem pode, com esforço, chegar ao mesmo brilhante resultado, a de sempre parecer uma grande verdade à pessoa que estiver trinchando um peru. Pois não é assim, há exceções. Nas coisas deste mundo, não é tão livre o homem, como supõe, e uma coisa, a que uns chamam malfado, outros concurso de circunstâncias, e que nós batizamos com o genuíno nome brasileiro de caiporismo, impede a alguns ver o fruto de seus mais hercúleos esforços. César e sua fortuna. Toda a sabedoria humana está contida nestas 4 palavras. O desconhecido proferiu isto com o tom mais simples e natural do mundo, e uma facilidade de elocução que Estácio mal lhe podia supor. Era aquilo uma comédia ou a expressão da verdade? Estácio olhou fixamente para ele, como a querer penetrá-lo. Ao mesmo tempo, ouviu-se um rumor na parte da casa que ficava além da sala. Estácio voltou a cabeça com um gesto de desconfiança. A porta abriu-se e apareceu uma preta velha trazendo nas mãos uma bandeja. A criada estacou a meio caminho. Põe em cima da mesa, disse o dono da casa. É o meu almoço. Continuou ele, voltando-se para Estácio. Almoço parco e higiênico. Ousarei oferecer-lhe
Estácio fez um gesto negativo e dispôs-se a sair. Já. Não é meu intento despedi-lo. Almoçarei conversando. Vivo tão solitário que a presença de alguma pessoa é para mim um encanto. Estácio aceitou sem dificuldade o convite. Sentou-se defronte do homem, ao pé da mesa, e assistiu ao almoço, que não podia ser mais escasso. Um pão, 2 hóstias de queijo duro e uma chávena de café. O que mais valia era o contentamento do dono da casa e a franqueza com que ostentava aos olhos de um estranho a simplicidade de seus hábitos. Não é refeição de príncipe, dizia ele, mas satisfaz todas as ambições de um estômago sem esperança. Aqui é a sala de visitas e a sala de jantar, a cozinha contígua. Além, ficam 2 braças de quintal, para lá do quintal, o infinito da indiferença humana. E depois de um silêncio, não digo bem, emendou ele, nem sempre acho indiferença. Meu trabalho não me dá mais do que escasso pão de cada dia, mas tenho algumas alegrias, no meio de minha perpétua quaresma, e essas recebo-as de mãos caridosas e puras. Dizendo isto, o desconhecido esgotou a chávena e reclinou-se sobre a cadeira, fitando em cheio a cara do hóspede. Estácio refletiu nas últimas palavras, e um raio de esperança veio rasgar-lhe a nuvem que lhe entenebrecia a fronte. Os 2 homens pareciam interrogar-se. Oh! Filho do conselheiro sacou do bolso um charuto e ofereceu ao dono da casa. Obrigado, disse este. Não fuma? Já fumei, hoje economizo esse vício. Nem por isso faço mais. Lentamente a digestão. Mora só? Só. Não tem família? Nenhuma. Há de achar-me singularmente indiscreto. Não. Suponho que a sua curiosidade tem uma causa honrosa e legítima. Acertou. O senhor inspira-me simpatia. E se eu conhecesse alguma dessas mãos puras, que lhe emendam as lacunas da sorte, dar-me-ia, por intermédio delas, o seu óbolo, se o não ofendesse. Não ofendia, mas eu recusava, se soubesse. Peço-lhe desde já que o não faça às escondidas. Estácio fez um gesto de assentimento. Não é orgulho, continuou o dono da casa, é um resto de pudor que a pobreza me não tirou ainda. Fiz-lhe agora um obséquio, um simples dever de vizinho. Pareceria que o senhor mo pagava com um benefício. O benefício seria menos espontâneo de sua parte e menos agradável para mim. Agradável não exprime, talvez, toda a minha ideia, mas o senhor facilmente compreenderá o que quero dizer. Entendeu-me mal. O meu óbolo não seria na espécie a que o senhor alude. Tenho amigos e alguma influência. Poderia arranjar-lhe melhor posição. O desconhecido refletiu um instante. Aceitaria? Perguntou Estácio. Estou pensando na maneira de recusar. Ouro é o que ouro vale. Eu vexar-me-ia eternamente de dever qualquer melhora da sorte ao cumprimento de um dever de caridade. Já me não admira a vida pobre que tem tido. Excessivo escrúpulo, talvez. Escrúpulo desarrazoado. Antes de mais que de menos. Nem de menos nem de mais, mas só a porção justa. A porção varia, conforme as necessidades morais de cada um. Mas eu mesmo, que lhe estou a falar, nem sempre tive esta virtude. Intratável, e porventura alguma vez fraqueei. A fronte do desconhecido tornou-se sombria, a voz morreu-lhe nos lábios, e os olhos caíram naquela atonia que exprime uma grande concentração de espírito. Era a ocasião de interrogá-lo diretamente ou sair. Estácio preferiu o último alvitre. Não o quero demorar mais, disse o dono da casa, quando o mancebo proferiu as palavras de despedida. Já é tarde, e sua mãe talvez esteja ansiosa. Estácio limitou-se a olhar para ele em cheio, dizendo: se alguma vez resolver dar de mão a seus escrúpulos, mande procurar-me. Minha casa é conhecida em todo Andaraí pela casa do conselheiro Vale. O desconhecido, em cujo rosto Estácio esperou ver um sinal qualquer de abalo ou surpresa, conservou-se impassível e risonho. Curvou-se em sinal de agradecimento, e como Estácio hesitasse em estender-lhe a mão, ele meteu as suas nas algibeiras. Talvez nos vejamos ainda, disse Estácio já fora da porta. Sim, passeio algumas vezes por estes lados. Nem sempre estou em casa,
mas, ainda estando, conservo fechadas as portas. Quando quiser descansar, bata. A casa é pobre, mas será amiga. Estácio afastou-se rapidamente. Eram 10 horas, e o sol aquecia. Ele não deu pelo sol nem pelo tempo. Semelhante ao transviado Florentino, achava-se no meio de uma selva escura, a igual distância da estrada reta, de Rita Via, e da fatal porta, onde temia ser despojado de todas as esperanças. Nada sabia, nada conjeturava. Eram tudo novas dúvidas e oscilações. O homem com quem acabava de conversar parecia-lhe sincero. A pobreza era autêntica, sensível à nota de melancolia que, por vezes, lhe afrouxava a palavra. Mas, onde cessava ali a realidade e começava a aparência? Vinha de tratar com um infeliz ou um hipócrita? Estácio rememorou todos os incidentes da manhã, e todas as palavras do desconhecido. Eram outros tantos pontos de interrogação suspeitos e irrespondíveis. Repelia com horror a ideia do mal. Custava-lhe aceitar a ideia do bem, e a pior das angústias, a dúvida, continha-o todo e agitavam em suas mãos filinas. O sol e a agitação alastravam-lhe a testa de pérolas de suor. Ao ofego da marcha apressada juntava-se o da violenta comoção. Estácio não via os objetos que ia costeando, nem as pessoas que lhe passavam ao lado, ia cego e surdo, até que o choque da realidade o despertasse. Chegou enfim à casa. Ao portão estava um escravo, a quem deu a espingarda. A demora causará alguma inquietação à família. Logo que as duas senhoras souberam de seu regresso, correram a recebê-lo, ficando de Úrsula a uma janela, e descendo Helena até meio caminho. A aparição súbita da moça, a alegria e o amor, que pareciam impeli-la, a perfeita ingenuidade do gesto, tudo produziu nele a necessária reação de um instante, mas salutar, porque a crise era demasiado violenta. Estácio apertou as mãos da moça com energia. Um fluido sutil percorreu as fibras de Helena, e aquele rápido instante teve toda a doçura de uma reconciliação. Estácio contava recolher-se ao quarto para pôr em ordem as ideias, compará-las, extrair uma conjetura, pelo menos, e verificá-la ou desmenti-la. Mas nem a tia nem a irmã haviam almoçado, à espera dele, e forçoso lhe foi acompanhá-las na satisfação de uma necessidade que não sentia. Durante o almoço, Estácio procurou observar Helena, trabalho ocioso, porque o rosto da moça, se alguma coisa atraía nessa ocasião, eram as alegrias inefáveis da família. Ela própria servia por suas mãos a Estácio e de Úrsula, inexcedível na atenção com que sabia repartir-se entre os convivas, não o era menos no carinho e na graça. Nos olhos parecia estampada a ignorância do mal, e o sorriso era o das almas cândidas. Poder-se-ia atribuir àquela criatura de 17 anos corrupção e hipocrisia? Estácio envergonhou-se de tal ideia, sentiu as vertigens do remorso. Mas o almoço acabou, dispersou-se a companhia, o mancebo recolheu-se ao gabinete, e, desfeita a visão, voltou a suspeita. Estácio buscou dominar a situação. Ele não ia ao ponto de supor em Helena a completa perversão dos sentimentos. O limite do mal, que se lhe podia atribuir, era o de uma culposa leviandade. Se, em vez de um ato leviano, fosse aquilo um simples estratagema de caridade, Helena não mereceria menos uma advertência, mas a pureza da intenção salvava tudo, e a paz da família, não menos que o seu decoro, se restabeleceria inteira. Estácio examinou um por um todos os indícios de culpabilidade e de inocência, buscou sinceramente os elementos de prova, não esqueceu um só argumento de indução. Nesse trabalho, despendeu longo tempo, sem resultado apreciável, pela razão de que, se a sentença era difícil de formular, o juiz era incompetente para decidir. Entre a dignidade e a afeição balouçava incerto. Quase à hora do jantar, Estácio, que não saíra uma só vez do gabinete, chegou a uma das janelas, e viu atravessar a chácara mais humilde figura daquele enigma, humilde e importante ao mesmo tempo, o pajem. O pajem apareceu-lhe como uma ideia nova, até aquele instante não cogitara nele uma só vez. Era o confidente e o cúmplice.
Ao vê-lo, recordou-se de que Helena lhe pedirá uma vez a liberdade daquele escravo. A ameaça rugiu-lhe no coração, mas a cólera cedeu à angústia, e ele sentiu na face alguma coisa semelhante a uma lágrima. Nesse momento, duas mãos lhe taparam os olhos. Capítulo 22. Não era preciso grande esforço para adivinhar a dona das mãos. Estácio, com as suas, afastou as mãos de Helena, segurando-lhe os pulsos de modo que lhe arrancou um leve gemido. Voltando-se, deu com os olhos na irmã, que lhe disse em tom de gracioso reproche: "Você é muito mau." Pagou-me a carícia com um apertão. "Deixe estar, que nunca mais cairei em outra. Vim vê-lo, porque você hoje não se lembrou ainda de dar a gente um ar de sua graça. Doeu-me." Continuou ela olhando para os pulsos. "Mas tem os dedos molhados. Você estaria. Que é? Que foi?" Estácio, que ouviu o discurso da irmã, com o rosto desfeito e o olhar ansioso, não lhe respondeu às últimas interrogações, e continuou a olhar para ela, como a querer ler a fisionomia da moça a explicação do enigma que o atordoava. Helena ainda insistiu, aterrada e aflita. Indo pegar-lhe nas mãos, Estácio desviou o corpo, dirigiu-se à parede. Despendurou o desenho que Helena lhe dera no dia de seus anos, e aproximou-se da moça. "Que é?" repetiu esta admirada. A única resposta de Estácio foi estender o dedo sobre a misteriosa casa reproduzida na paisagem. Helena olhou alternadamente para o desenho e para o irmão. A expressão interrogativa e imperiosa deste fê-la atenta no ponto indicado. Súbito empalideceu, os lábios tremeram-lhe como a murmurar alguma coisa, mas a alma falou tão baixo que a palavra não chegou à boca. Durou aquilo poucos instantes. A angústia lia-se no rosto dos dois. A moça, para ocultar a sua, cobriu os olhos com as mãos. O gesto era eloquente. Estácio lançou para longe de si o quadro, com um movimento de cólera. Helena atirou-se para o corredor. De Úrsula aguardava os sobrinhos para jantar. Demorando-se estes, dirigiu-se ela própria ao gabinete de Estácio. A porta estava aberta. Úrsula entrou e deu com ele, sentado numa poltrona, com o lenço na cara, como a soluçar. A tia correu com a velocidade que lhe permitiam os anos. Estácio não a ouviu entrar, só deu por ela quando as mãos da boa senhora lhe arrancaram as suas dos olhos. O assombro de Úrsula foi indescritível, sobretudo quando Estácio, erguendo-se, atirou-se-lhe aos braços, exclamando: "Que fatalidade! Mas, que é? Explica-te." Estácio enxugou as faces molhadas do longo e silencioso pranto, com o gesto decidido de um homem que se envergonha de um ato de debilidade. A explosão desabafara-lhe o espírito. Podia enfim ser homem, e era preciso que o fosse. De Úrsula pediu e ordenou que lhe confiasse a causa da inexplicável aflição em que viera achá-lo. Estácio recusou dizê-la. Saberá tudo amanhã ou logo. Agora só poderia dar-lhe um enigma. E eu sei o que ele me há custado. Algumas horas mais, e precisarei de seu conselho e apoio. De Úrsula resignou-se à demora. Quando chegou à sala de jantar, achou um recado de Helena. Mandava-lhe dizer que se sentirá repentinamente incomodada e que a dispensasse naquela tarde e noite. Dona Úrsula suspeitou logo que o recado de Helena tivesse relação com a aflição de Estácio, e correu ao quarto da sobrinha. Achou-a meio inclinada sobre a cama, com o rosto na almofada, e o corpo tranquilo e como morto. Ao sentir os passos de Úrsula, ergueu a cabeça. A palidez era grande e profundo o abatimento, mas não houvera lágrimas. A dor, se a houve, parecia ter-se petrificado. O que restava ainda vivo na figura da moça eram os olhos, que não perderam o fulgor natural. Ela ergueu-os a medo e abraçou a tia com um olhar de súplica e de amor. De Úrsula travou-lhe das mãos, encarou-a silenciosamente e murmurou: "Conte-me tudo. Saberá depois." Suspirou a moça. "Não tens confiança em tua tia?" Helena ergueu-se e lançou-se-lhe nos braços. Duas lágrimas rebentaram-lhe dos olhos, e foram as primeiras que eles verteram naquela meia hora.
Depois beijou-lhe as mãos com ternura. Pode receber estes beijos, disse ela, os anjos não os têm mais. Puros. Foram as últimas palavras que de Úrsula pôde arrancar-lhe, a moça. Recolheu-se ao silêncio em que ela a encontrou. De Úrsula saiu, e foi. Dali ter com Estácio. O sobrinho encaminhava-se para a sala de jantar. Vamos para a mesa, disse ele, não convém que os escravos saibam. De tais crises. De Úrsula referiu o estado em que achará Helena e as palavras que trocara com ela. Estácio ouviu-a sem nenhuma expressão de simpatia. O jantar foi um simulacro, era um meio de iludir a perspicácia dos escravos, que aliás não caíam naquele embuste. Eles conheceram perfeitamente que algum acontecimento oculto trazia suspensos e concentrados os espíritos. As iguarias voltavam quase intactas. As palavras eram trocadas com esforço entre a sinhá velha e o senhor moço. A causa daquilo era, com certeza, nhanhã Helena. Estácio deu ordem para que a todas as pessoas estranhas se declarasse estar ausente a família. A única exceção era o padre Melchior. A esse escreveu pedindo-lhe que os fosse ver. Não posso esperar até amanhã, disse de Úrsula, se tens de revelar alguma coisa a um estranho, por que o não fazes a mim primeiro? Diz-me o que há. Não posso ver padecer Helena, quero consolá-la e animá-la. O que tenho para dizer é longo e triste, retorquiu Estácio, mas, se deseja sabê-lo desde já, peço-lhe ao menos que espere a presença do padre Melchior. Eu não poderia dizer duas vezes as mesmas coisas. Seria revólver o punhal na ferida. A curiosidade de Úrsula cresceu com estas meias palavras do sobrinho, mas era forçoso esperar, e esperou. Foi dali ao quarto de Helena. Como a porta estivesse fechada, espreitou pela fechadura. Helena escrevia. Esta nova circunstância veio complicar as impressões de Úrsula. Helena está encerrada no quarto, e escreve, disse ela ao sobrinho. Naturalmente, respondeu este, com sequidão. O padre Melchior não se demorou em acudir ao chamado de Estácio. Bilhete era instante e a letra febril. Algum acontecimento grave devia ter-se dado. A reflexão do padre era justa, como sabemos. Ele o reconheceu desde logo, não só no aspecto lúgubre da família, como na ânsia com que era esperado. Os três recolheram-se a uma das salas interiores. Helena? Perguntou Melchior. Vamos tratar dela, respondeu Estácio. Referir o que se passará naquela fatal manhã era mais fácil de planear que de executar. No momento de expor a situação e as circunstâncias dela, Estácio sentiu que a língua rebelde não obedecia à intenção. Achava-se num tribunal doméstico, e o que até então fora conflito interior entre a afeição e a dignidade, cumpria agora reduzi-lo às proporções de um libelo claro, seco e decidido. Inocente ou culpada. Helena aparecia-lhe naquele momento como uma recordação das horas felizes, doce recordação que os sucessos presentes ou futuros podiam somente tornar mais saudosa, mas não destruiriam nunca. Porque é esse o misterioso privilégio do passado. Reagiu, entretanto, sobre si mesmo, e, ainda que a custo, referiu minuciosa e sinceramente o que se passará desde aquela manhã. Não fora talhado para tão melindrosas revelações o coração de Úrsula. Desde o princípio da conversação sentiu o atordoamento que dão os grandes golpes. Esperava, de certo, um grande infortúnio de Helena, um episódio da família anterior, alguma coisa que desafiasse a compaixão, sem diminuir o sentimento da estima. Acontecia justamente o contrário, a estima era impossível e a compaixão tornava-se apenas provável. Mas não. É impossível, exclamou ela daí a pouco, logo que a razão, obscurecida pelo abalo, pôde readquirir alguma luz. Não. Eu a vi há pouco, senti-lhe as lágrimas na minha face, ouvi-lhe palavras que só a inocência pode proferir. E, além disso, seu procedimento irrepreensível, um ano quase de convivência sem mácula, a elevação de seus sentimentos. Não posso crer que tudo isso. Não. Pobre Helena. Vamos chamá-la, ela explicará tudo. Interroguemos o Vicente. Um gesto dos dois homens mostrou que nenhum deles julgava digno este último recurso para conhecer a verdade.
De Úrsula caíra em prostração, recordava suas apreensões do primeiro dia, e recuava com horror à ideia de ter acertado. Defronte dela, Estácio ocupava uma poltrona rasa, em cujos braços fincava os cotovelos, apoiando nas mãos a cabeça ardente e abatida. A alma ruminava a dor. Um só dos três vingava a dignidade da situação. O padre Melchior não sentirá menor assombro que os dois parentes de Helena, nem padeceu menos profundo golpe, mas reergueu-se de um e outro, pôde vencer-se e conservar a razão clara, fria e penetrante. Entre os dois corações, ulcerados e sem força, compreendeu Melchior que lhe cabia a principal ação, e não recuou ante a responsabilidade que daí poderia deduzir. Viu de um lance a extensão possível do mal, a desunião da família, os desesperos da ocasião, os ódios do dia seguinte, as amarguras indeléveis e, talvez, as indeléveis saudades, mas nem este quadro o aterrou, nem ele o aceitou sem exame. Melchior não condenava nem absolvia, esperava. Ele pertencia ao número dessas virtudes singelas, para as quais o vício é uma rara exceção, natureza sincera e franca. Era-lhe difícil crer na hipocrisia. Enquanto Estácio prosseguia calado e pensativo, e de Úrsula, ora sentada, ora de pé, intercalava o silêncio. Com exclamações de dor, Melchior observava-os e refletia também. Consigo. Enfim, proferiu estas palavras de animação. Sossegue, de Úrsula, a verdade há de aparecer, e não estamos certos de que seja o que nos parece. Em todo caso, não antecipemos. A aflição seria padecer duas vezes. Há tempo de chorar à larga. Melchior levantou-se. Convém sacudir o abatimento, continuou, dirigindo-se a Estácio. É a hora da ação e do vigor. Sobretudo, é necessário não boquejar de semelhante assunto por agora, daria aso às vozes estranhas e seus naturais comentários. Eu tomarei nesta colisão o lugar que me compete, se mo não contestam. Exclamou Estácio. Mas, desejo que desde já se compenetrem bem de que, se a dignidade pede uma coisa, a caridade pede outra, e que o dever estrito é conciliá-las. Nada de ódios, perdão ou esquecimento. Mas, padre mestre, que lhe parece? Perguntou de Úrsula com ansiedade. De Úrsula, disse o padre, é preciso agora que a razão fale e trabalhe. O sentimento deve retrair-se e esperar. Examinarei o caso, e aconselharei o necessário remédio. Talvez estejamos a debater-nos no vácuo, quem sabe? Trata-se de um equívoco, de uma aparência. Ela confessou tudo. Interrompeu Estácio. Vi-lhe a expressão da culpa nos olhos. Mas, enfim, estou pronto para tudo, continuou ele, erguendo-se. Não foi o senhor um dos melhores amigos de meu pai? Não o é ainda nosso? Ajude-nos, aconselhe-nos, faremos o que lhe parecer melhor. Na situação em que nos achamos, nenhum de nós tem o espírito bastante senhor de si para colher os elementos da verdade, apurá-la e resolver. Esse papel é seu. Vieram trazer a Estácio uma carta. Era do Dr. Camargo, anunciando-lhe que a madrinha de Eugênia falecera, e que ele, no prazo de alguns dias, estaria na corte. Era o pior momento para semelhante vinda. Estácio não pôde reprimir um gesto de desgosto. O padre, dizendo-lhe o mancebo de que tratava a carta, observou que nenhum inconveniente podia haver no regresso de Camargo, uma vez que, sem demora, ficasse liquidado o assunto que os afligia. De Úrsula, continuou ele, deixe-nos agora sós alguns instantes. Vá tranquila, confie em Deus, e não faça suspeitar a ninguém o que se passa nesta casa. De Úrsula obedeceu. Logo que ela saiu, Melchior fechou a porta. Estácio sentou-se de novo, disposto a ouvir o capelão. Este deu alguns passos entre a porta e uma das janelas. Ia anoitecendo. Estácio acendeu um candelabro. Melchior sentou-se ao pé dele, sem lhe falar, nem lhe voltar sequer os olhos. Meditava ou lutava consigo mesmo. A fronte pesada e merencória traduzia a agitação interior. Já não era a inalterável placidez, reflexo de uma consciência religiosa e pura. Se a
Consciência era a mesma, não o era o coração, abraços com uma crise nova. Após 10 minutos de profundo silêncio entre ambos, o padre falou. Capítulo 23. És forte? Perguntou o padre. Sou. Creis em Deus? Estácio estremeceu e olhou para o ancião, sem responder. Melchior insistiu. Creis? Essa pergunta é menos ociosa do que parece. Não basta supor que se crê, nem basta crer à ligeira, como na existência de uma região obscura da Ásia, onde nunca se pretende por os pés. O Deus de que te falo não é só essa sublime necessidade do espírito, que apenas contenta alguns filósofos. Falo-te do Deus criador e remunerador, do Deus que lê no fundo de nossas consciências, que nos deu a vida, que nos há de dar a morte, e, além da morte, o prêmio ou o castigo. Creis? Creio. Pois bem, tu transgrediste a lei divina, como a lei humana, sem o saber. Teu coração é um grande inconsciente, agita-se, murmura, rebela-se, vaga feição de um instinto mal expresso e mal compreendido. O mal persegue-te, tenta-te, envolve-te em seus liames dourados e ocultos. Tu não o sentes, não o vês, terás horror de ti mesmo, quando deres com ele de rosto. Deus que te lê, sabe perfeitamente que entre teu coração e tua consciência há como um véu espesso que o separa, que impede esse acordo gerador do delito. Mas que é, Padre Mestre? Melchior inclinou-se e encarou o moço. Os olhos, fitos nele, eram como um espelho polido e frio, destinado a reproduzir a imagem do que lhe ia dizer. Estácio, disse Melchior pausadamente, tu amas tua irmã. O gesto mesclado de horror, assombro e remorso com que Estácio ouvirá aquela palavra, mostrou ao padre, não só que ele estava de posse da verdade, mas também que acabava de a revelar ao mancebo. O que a consciência deste ignorava, sabia o coração, e só lhe disse naquela hora solene. A consciência, depois de tatear nas trevas, recuou apavorada, como afastando de si o clarão súbito que acendera nela a palavra do sacerdote. Estácio não respondeu nada. Não podia responder nada. Com que vocábulo e em que língua humana exprimiria ele a comoção nova e terrível que lhe abalara a alma toda? Que fio pudera atar-lhe as ideias rotas e dispersas? Nem falou, nem se atreveu a erguer os olhos, ficou como estúpido e morto. Melchior contemplou alguns minutos, silencioso e compassivo. Os olhos, que eram de águia para os mistérios da vida, eram de pomba para os grandes infortúnios. Abaixo da cabeça máscula havia um coração feminino. A mudez de Estácio cessou enfim, o corpo agitou-se, o lábio articulou algumas frases desconcertadas. Vago era o sentido delas. Podia concluir-se que ele não cria na revelação de Melchior, que o suposto sentimento era tão absurdo e desnatural que só a maus instintos devia ser atribuído. Melchior ouviu, sorriu com satisfação. Não era aquilo mesmo um protesto de consciência honrada? Maus instintos, não, respondeu Melchior, um desvio da lei social e religiosa, mas desvio inconsciente. Entra em teu coração, Estácio. Revolve-lhe os mais íntimos recantos, e lá acharás esse germen funesto. Lança-o fora de ti, que é o preceito do eterno mestre. Não o sentiste nunca. A tentação usa essa tática serpentina e dolorosa. É insinuante com a calúnia, e pertinaz como a suspeita. Mas eu sou a verdade que afirma, e a caridade que consola. Digo-te, não que pecaste, mas que ficaste à beira do pecado, e estendo-te a mão para que recues do abismo. Padre Mestre, murmurou Estácio, cujo coração recebia a influência da palavra de Melchior, a um tempo severa e meiga. Não fales, continuou o padre, negá-lo é mentir, confessá-lo é ocioso. Como nasceu em teu coração semelhante sentimento? Quis a fortuna que entre vocês dois não houvesse a imagem da infância e a comunhão dos primeiros anos, que, em plena mocidade, passassem do total desconhecimento um do outro, para a intimidade de todos os dias. Esta foi a raiz do mal. Helena apareceu-te mulher, com todas as seduções próprias da mulher, e mais ainda com as de seu próprio
Espírito, porque a natureza e a educação acordaram em a fazer original e superior. Não sentiste a transformação lenta que se operou em ti, nem podias compreendê-la. São Paulo disse, para os corações limpos, todas as coisas são limpas. Vias a afeição legítima naquilo que era já afeição espúria, daí vieram os zelos, a suspicácia, um egoísmo exigente, cujo resultado seria subtrair a alma de Helena a todas as alegrias da terra, unicamente para o fim de a contemplares sozinho, como um avaro. Ouvindo a palavra do padre, Estácio soletrava o próprio coração e lia claramente o que até então era para ele como um livro fechado. A situação tornava-se, entretanto, por demais aflitiva, profunda a vergonha, intenso remorso. Estácio ergueu-se, erguendo-se, deu com os olhos no retrato do conselheiro que, na penumbra em que ficava, parecia olhar para o filho e interrogá-lo. Esta circunstância desorientou o moço. Não, padre-mestre, exclamou ele deixando-se cair na cadeira. É impossível. Isto que me está dizendo é um sonho mau, é um funesto equívoco, é impossível, juro-lhe que é impossível. É certo que a amo, que a amava, com sentimentos de irmão, mas esquecer-me, aninhar em minha alma tão odioso afeto, era impossível. Melchior erguera-se. Após meia dúzia de passos, aproximou-se de Estácio, sobre cuja cabeça estendeu a mão direita, enquanto com a outra lhe erguia a barba, obrigando-o a olhar para ele. Digo-te que tens uma raiz de má erva no coração, está é a cruel verdade. Há no homem uma ligação de sentimentos, às vezes inexplicável. Produtos de climas opostos aí se alternam ou se confundem. Mas queres saber o resto? O resto? Ouve, continuou o padre, sentando-se. A planta ruim bracejou um ramo para o coração virgem e casto de Helena, e o mesmo sentimento os ligou em seus fios invisíveis. Nem tu vias, nem ela, mas eu vi, eu. Fui o triste espectador dessa violenta e miserável situação. São irmãos. E amam-se. A poesia trágica pode fazer do assunto uma ação teatral. Mas o que a moral e a religião reprovam, não deve achar guarida na alma de um homem honesto e cristão. Impossível! Impossível! Exclamou Estácio. Mas, dado que assim fosse, por que acumular a dificuldade presente o horror de semelhante revelação? Porque a revelação explica a dificuldade. Helena não saberá que ama, mas ama. Ora, um amor clandestino, de parceria com esse outro. Amor incestuoso, embora inconsciente, provaria da parte de Helena uma perversão que ela não pode ter, e que, em tal idade, faria dela um monstro. Será Helena esse monstro? Se o fosse, eu desesperaria. Da natureza humana. Não. Essa casa, onde a viste entrar, é com certeza asilo de miséria. O que ela aí vai levar é a esmola e a compaixão. Um raio de esperança alumiou a fronte de Estácio. O raciocínio do padre era exato, e por mais perigosa que fosse a situação revelada por ele, já agora não se podia desejar outra coisa, a dignidade da família ficava intacta. Estácio refletiu largo tempo no que acabava de ouvir. Mas a esperança foi curta, embora a necessidade dela fosse grande. Helena continua recolhida? Perguntou o padre. Estácio fez um leve sinal afirmativo. Falar-lhe-ei amanhã. Por hoje convém não dizer palavra nem deixar transpirar coisa nenhuma. Dizendo isto, Melchior recolheu-se ao silêncio, como se refletisse ainda alguma coisa. Estácio erguera-se e entrará a passear lentamente. De quando em quando, apertava a cabeça entre as mãos. Tantas comoções bastavam para atordoar mais forte espírito. O mistério o cercava de todos os lados. Ele ia até a janela, daí até a porta, intercalando as reflexões interiores com sacudimentos nervosos do braço ou da cabeça. A intervalos, olhava furto e de través para o capelão. Como o criminoso olha para a consciência, não podia evitar o sentimento de terror e ao mesmo tempo de respeito que lhe infundia aquele investigador exato e profundo de seus sentimentos mais recônditos e inacessíveis. Ruminava o que o padre lhe dissera, cada
Minuto lhe ia tornando mais clara a verdade revelada, e o que era obscuro fizera-se-lhe enfim transparente. É assim que a luz de um astro, acesa desde séculos, chega finalmente a ferir a retina de nossos olhos mortais. Uma vez, interrompendo os passos, ergueu os olhos para o retrato do conselheiro. Não os retirou aterrado, cravou-os com ar de reproche e de amargura, em que o padre reparou, e que o fez sorrir tristemente. O olhar do filho pedia contas ao pai. Paz aos mortos. Observou Melchior. Os atos de seu pai já não pertencem à jurisdição deste mundo. Melchior proferiu estas palavras já de pé. O doutor Camargo, disse ele mudando de tom, deve chegar um dia destes, segundo anuncia. Há alguma razão para demorar o casamento? Nenhuma. Convém realizá-lo imediatamente? Imediatamente. Melchior caminhou para a porta. Ia dar volta à chave e deteve-se. Antes de nos separarmos, disse ele, desejo a promessa de que não falarás a Helena antes de amanhã. Prometo. O padre refletiu um instante. Estácio pareceu adivinhá-lo. Quer ainda outra promessa? Perguntou ele. Quer que a evite de todos os modos? Sim, que a considere com pessoa totalmente estranha. Poderia ser de outra maneira? Observou melancolicamente Estácio. Os sucessos destes dias são, por enquanto ao menos, uma barreira entre ela e sua família. Demais, eu seria destituído de todo senso moral. Juras? Juro. Melchior desabrochou a camisa e aventou um crucifixo de marfim, que lhe pendia de uma fita preta, ao pescoço. Este, disse ele com voz singela, é a efígie do teu Deus. Tão puro. Exemplo de castidade não viram os séculos nem antes nem depois que ele desceu à terra. Jura o que me prometes. Padre mestre, retorquiu Estácio, minha palavra era bastante. Mas, se é preciso afirmação mais solene, eu a darei tal qual me pede. Estácio inclinou a cabeça sobre o crucifixo e beijou-o respeitosamente. Depois beijou a mão ao padre Melchior, abençoou-o e saiu. Saindo do gabinete de Estácio, dirigiu-se para a sala de costura, onde achou de Úrsula um pouco menos agitada. Falou a Helena? Perguntou ela, dirigindo-se ao padre. Ainda não, sei que não quer sair do quarto, deixemos passar a primeira comoção. Amanhã virei saber tudo. Por hoje é preciso que a senhora sossegue. Oh, Estou sossegada. Não perdi a confiança. De Úrsula proferiu estas palavras com tamanha serenidade e tão profunda convicção que fortaleceu o espírito do próprio Melchior, aliás, não inclinado a crer no mal. O ancião deteve-se alguns instantes a contemplar o rosto plácido de Úrsula, a admirar a força secreta que a tornava surda ao clamor da realidade, pelo menos, da realidade aparente. Contemplou-a silencioso e desceu à chácara. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei. Se inscreva no canal para continuar ouvindo o livro Helena e muitos mais. E até o próximo vídeo.